Se você ou alguém de sua família trata a doença de Parkinson com Prolopa, preste muita atenção nesse vídeo. Interações medicamentosas podem aumentar efeitos colaterais, reduzir eficácia e até desencadear complicações graves em pessoas com doença de Parkinson. Além disso, alguns alimentos também interferem na absorção do Prolopa. O Prolopa é a combinação de duas substâncias, a levodopa e a benzerazida. O problema é que, para agir no cérebro, ele mexe com neurotransmissores importantes. Quando você toma com outros medicamentos, essa mistura pode competir no seu organismo, gerando uma sobrecarga ou cortando o efeito um do outro. Alguns medicamentos devem ser usados com cautela, como, por exemplo, os antidepressivos, inibidores da recaptação da serotonina ou inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina, sertralina, fluoxetina e venlafaxina, por exemplo. Podem aumentar ansiedade, agitação, tremores e o risco de discinesias, por exemplo. Qualquer associação com antidepressivos, a levodopa deve ser sempre orientada pelo neurologista. Alguns antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, a nortriptilina, podem potencializar os efeitos da levodopa, causando muitas vezes arritmias e hipertensão em associação. E o maior dos riscos são os antipsicóticos, como alopurinol, risperidona e olanzapina. Eles podem bloquear a dopamina e piorar sintomas motores da doença de Parkinson, como a rigidez. Quando o seu uso se faz necessário, geralmente optamos por antipsicóticos que não tenham tanto esse efeito, como a quetiapina e a clozapina, por exemplo. Medicamentos para enjoo devem ser usados com muita cautela. A metoclopramida, por exemplo, o Prasil, piora muito os sintomas motores por ser um antagonista dopaminérgico, podendo inclusive causar sonolência excessiva em perfil de paciente com doença de Parkinson e deve ser evitado. Medicamentos antihipertensivos podem causar queda da pressão e, nesse perfil de pacientes, tem um risco maior de hipotensão e tontura. Seu uso também deve ser feito com cautela. Suplementos de ferro podem também ter uma absorção dificultada pelo uso da levodopa. Idealmente, devem ser usados por um intervalo maior de tempo, até 2 horas. E as proteínas da alimentação competem com a levodopa no intestino e no cérebro, e podem reduzir o efeito do Prolopa. A gente nunca deve ingerir uma alimentação com proteína em associação à levodopa. Então, idealmente, a gente deve fazer um intervalo de pelo menos 1 hora entre uma refeição com proteína e o uso do medicamento. Cada vez que a gente tem uma interação medicamentosa, a gente pode diminuir a chance de benefício do uso do medicamento. Então, compartilhe esse alerta com quem precisa. Se você tiver dúvidas sobre interações medicamentosas, procure a nossa equipe ou deixe o seu comentário aqui nas mensagens.